Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade no nosso estudo dos candles, no nosso gráfico de candles. Eu estou aqui no gráfico de candles do mini índice, tudo bem? Mini índice e no período do time frame de 1 minuto. Lembrando que você pode escolher 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, qual período de gráfico você quiser. Aí, o que vai mudar basicamente é o lapso temporal que você vai estar analisando os candles, tudo bem? Vamos pegar agora uns 5 minutos aqui, fazer um pouco diferente com vocês. Vamos pegar 5 minutos e vamos procurar aqueles padrões de queda que eu falei para vocês. Engolfo de alta, de baixa, os dojis, marobozus, né, e os martelos. São os que eu falei que importa mais. Mas vou procurar onde, Oliver? E esse é um exercício que você deve fazer. Vou procurar em zonas de suporte e resistência. Eu já ensinei de maneira subjetiva e fiquem tranquilos que eu tenho um módulo no curso de Price Action só ensinando você a traçar suporte e resistência. Tá? Mas aqui, para fins didáticos, para a gente poder estudar a teoria dos candles, vamos traçar aqui uma linha de suporte e resistência aqui para a gente poder ter uma percepção realmente da onde que nós devemos analisar, né, esses dojis, esses martelos, enfim, essas figuras representadas pelos candlesticks. Tudo bem? Vamos fazer junto com você aqui agora. Vamos achar um nível. Perceba que isso aqui é um fundo, né? Calma aí. Você perceba que esse aqui é o fundo mais baixo. Você estaria vendo o gráfico se formar mais ou menos nesse momento, dessa forma, né? E daí, nessa sequência, você vê aqui, nesse momento aqui, tá? Você vê justamente aquilo que nós estamos procurando, ó. Nós vemos aqui, deixa eu aproximar aqui com vocês. Claro que aqui o preço já está fácil de verificar, mas o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, deixa eu melhorar aqui para você. Nós vemos aqui uma formação muito clara, tá? Onde nós temos aqui um movimento prévio que é uma tendência de baixa forte, tá? Tá vindo desde lá de cima, desde a abertura do dia, tá? O preço está vendido, a ponta vendedora está vencendo, o preço abriu por volta das 9 da manhã aqui e continua caindo até meio-dia e 55 da tarde. E daqui, quando há essa formação desse fundo prévio aqui, tudo bem, o que acontece? Nós vemos o nosso amigo doji aqui. Ai, Oliver, esse não é um doji. Sim, gente, é um doji. Tá? Que nem eu falei, um doji com corpo pequeno, ou seja, as sombras são bem maiores do que o próprio corpo do candle. Tá? Perceba, né? Eu estou vindo aqui entre candles de força vermelhos, aí começa esparçadamente a aparecer candles de compra no meio dos candles de venda, mostrando que em alguns momentos o comprador apareceu aqui nessa queda, e de repente perceba como os candles começam a ficar menores, demonstrando fraqueza na continuidade da tendência de baixa. E na sequência, tá, você vê um doji se formando, um candle pequeno com grandes velas, mostrando indecisão. Entenda isso como um candle de indecisão, onde eu tenho um corpo mais centralizado, tá, e velas grandes para os dois lados, mostrando indecisão nesse momento, porque você sabe que o preço fechou, ele abriu aqui, aí ele veio aqui, tentou cair mais, aí por algum motivo que nós não aprendemos, no canal de técnica clássica não diz pra gente, mas já falei para vocês que por absorção ou por exaustão, houve a rejeição desse nível de preço, os vendidos não conseguiram deixar o preço nesse patamar, e daí houve a rejeição, ele voltou aqui, tentou subir, também foi absorvido e fechou aqui embaixo. Tudo bem? Abertura e fechamento, por isso que ele pintou vermelho. E já na sequência, no próximo candle, ele abre um pouco acima, perceba, ele abre um pouco acima, e daí você vê já a disposição, a vontade dos comprados em fazer a reversão desse movimento, né? Perceba, né? Que aí eles apareceram aqui de maneira mais tímida, e aqui eles mostraram disposição, vontade, falando, não, aqui tem comprador, agora acabou a tendência de baixa, e agora os comprados começam a querer realmente dar as caras, e querer dominar, reverter esse movimento prévio. E eu sei isso por causa do tamanho desse candle. Lembrando que nesse exemplo aqui é um candle de 5 minutos. Olha quanto o preço deslocou em 5 minutos. Tá? Um candle com um corpo muito grande, mostrando disposição, vontade, energia dos comprados em fazer a reversão desse movimento, ainda mais depois que eu vejo o momento de indecisão dos vendidos aqui, a fraqueza dos vendidos neste fundo. E você vai estar vendo isso aqui, ó, no dia a dia assim, dessa forma. E é desse momento que você pode tomar a sua decisão. Tá, Oliver, mas aqui ficou difícil porque eu não estou perto do suporte e resistência. Realmente, você não está perto de nenhum nível de suporte e resistência aqui, prévio, tudo bem? Eu vou traçar uma linha aqui agora para vocês de suporte e resistência para a gente fazer essa mesma analogia aqui, tá? Perceba.
Agora nós falamos aqui então sobre o nosso doji, tudo bem? Agora vamos ver uma situação de engolfo de baixa, uma situação de engolfo de baixa. Que eu acabei de identificar aqui. Bati o olho e já vi com você aqui, ó. Né? E aqui também, então perceba que o nosso engolfo, onde eu tenho candle de alta, terminando o movimento, né, fazendo esse topo, e na sequência eu tenho um grande corpo com candle vermelho engolfando, abraçando, englobando esse candle verde prévio, na sequência fazendo a reversão desse movimento prévio. O movimento que era de alta virou para baixa. E daí, inclusive, agora eu estou no nível interessante, porque aqui eu consigo começar a ver níveis de suporte e resistência mais ou menos aqui. Deixa eu achar aqui para gente. O nível onde o preço bateu várias vezes e tentou segurar. Mais ou menos aqui. Tudo bem? Porque eu vejo que o preço bateu, segurou, bateu, segurou. Aí ele passou, bateu por baixo, segurou. Então ele testa por cima, depois ele testa por baixo. E aí já falei para vocês, fiquem tranquilos que a gente vai abordar muito isso. Uma vez suporte rompido, ele vira resistência. Tudo bem? Você vê o preço tendo dificuldade para passar nessa região. Lembra que eu marquei essa linha, mas não é bem uma linha, gente. Vocês têm que aprender isso uma vez por todas. É uma região. Tá? É uma região de defesa de preço, mas a gente marca uma linha porque fica mais visual de ser vista. Daí o que acontece? Você identifica esse nível de suporte, nesse caso aqui vindo de baixo, aqui ele é uma resistência, e daí você vê o engolfo acontecendo nessa região, em cima da região de resistência. E daí mostra para nós o que o engolfo diz, que teve o último respiro da ponta compradora, teve a exaustão, a falta de vontade dos comprados em continuar esse movimento, e na sequência aparecem os vendidos de maneira agressiva, forte, querendo em cima, inclusive, dessa zona de resistência, querendo jogar o preço para baixo. E daí realmente tem o start, né? O start, o pontapé inicial para que haja essa correção neste momento. E mais uma vez, olha como isso se repete, gente. Olha como isso se repete. Aí o preço cai aqui nesse nível. Daí você pode tentar verificar aqui uma possível zona de suporte e resistência. Pelo Renko, pelo gráfico de candles, fica um pouco mais difícil, mas você começa a perceber que essa região foi uma região de defesa da última vez. Lembre-se como uma região, tá? Uma região, se a gente traçar aqui, por exemplo, ó, se eu traçar aqui, por exemplo, um canal, você vai ver que realmente é uma região de defesa, mais ou menos aqui. Daí o preço vem, toca nessa região, ou pode até entrar um pouco nessa região, e você vê aqui que aí acabou a disposição da ponta vendedora, tá? O último candle de força deles aqui da ponta vendedora, e na sequência você já vê a formação do candle de decisão, que nós chamamos de doji, um pavio grande para ambos os lados com um corpo pequeno. Aí mais um doji aqui, na sequência. Depois você vê o candle start, o candle de força dando start dentro dessa região de suporte e resistência, coisa que eles já tinham defendido no passado aqui, mais uma vez eles defenderam aqui. Então, com base, se você já está analisando o preço, lendo o histórico do preço, como eu falei, o preço deve ser lido dentro do histórico, você não deve simplesmente chegar aqui de uma maneira minimalista nesse momento e tomar a sua decisão. Você tem que ver que realmente aonde está sendo defendido, quais são os pontos de interesse. Você já sabia que essa faixa de negociação a ponta compradora tinha defendido, porque já tinha dado uma reversão prévia aqui, e daí você viu o preço chegando novamente aqui nesse mesmo nível, e daí os vendedores tentando dar a última forçada, e daí vem a exaustão dos vendidos, candle indecisão, e daí start, pontapé, candle de força da ponta compradora, jogando o preço para cima após eles terem falhado mais uma vez em conseguir romper essa zona de suporte. Ficou claro, gente? Tá? E aí então você começa a interpretar desta forma. São nestes momentos, porque se você for olhar, dojis e marobuzus acontece o tempo todo no momento da tensão. Doji, marobuzu, o tempo todo. E você vai ficar louco. Você tem que perceber nesses patamares, nessas faixas que são importantes você analisar o preço. Tudo bem? Tudo bem. Vamos dar mais uma olhada um pouco aqui. É importante que vocês aprendam isso. Façam esse exercício que eu estou fazendo com vocês aqui. Isso é importante, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos traçar linhas de suporte e resistência. Ai, olha, eu estou com dificuldade, eu não consigo traçar suporte e resistência. O que você vai fazer? Eu já falei para você. Você vai, por exemplo, no gráfico de Renko.
vai no gráfico de Renko, fica mais fácil de achar suportes e resistências. Traça suporte e resistência no Renko e depois volta para o gráfico temporal. Tá? Fica mais intuitivo, é mais fácil de trabalhar. É o que eu faço muitas vezes e é o que eu recomendo para você que está começando, faça. Tá? Por exemplo, aqui fica muito fácil de identificar aqui o nível de suporte. Por exemplo, deixa eu trazer o gráfico para cá, isso, ó, aqui. Olha só, como o preço respeitou essa região. Então vamos traçar nossa linha mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Com o preço respeitou, rompeu um pouquinho, respeitou. Então aqui está muito claro uma zona de resistência neste momento. Vamos ver um suporte forte aqui, perceba, vou traçar mais uma linha, tá? Aqui no gráfico de Renko, depois você muda para candles. Perceba mais ou menos aqui, essa região aqui. Mais ou menos isso. Como o preço respeita, eles romperam, não conseguiram, respeitou, rompeu, não conseguiu. Então eu estou marcando uma linha, mas lembre-se que é uma região, gente. Eu faço questão de falar isso para vocês. Vocês têm que entender que é uma região no modo geral. Mas a linha aqui é dar uma percepção mais aproximada para a gente de qual é o nível que está acontecendo essa defesa. Tudo bem? Mesma coisa aqui para cima, é uma região de defesa. Tá bom, gente? Tranquilo. Uma vez que você traçou aqui no gráfico de Renko, por exemplo, agora você vai lá, vamos para o nosso gráfico de 5 minutos. Daí fica mais fácil a gente perdão, 5 minutos. Aí fica mais fácil a gente ver, ó, eu tracei meus suportes e resistência no Renko, mudei para o gráfico temporal de candles e agora fica mais fácil analisar essas figuras, tá? Quando elas surgem aqui nos níveis de suporte e resistência ou nessas regiões. Perceba aqui, ó, candle de decisão, doji, acontecendo aqui nessa faixa de defesa, tá? Nessa faixa de defesa. Eu vou até mudar aqui, gente, para deixar mais claro para a gente que a gente está aprendendo. Então, vamos fazer um negócio bem feito para vocês que vocês merecem. Mais ou menos aqui, ó. Aqui. Vou fazer uma faixa de defesa para vocês entenderem, tá? Pronto. Aqui também. Vou fazer uma faixa de defesa. Deixa eu apagar isso aqui. Às vezes é no olho do mosquito, às vezes não é tão intuitivo, não é tão fácil de ser visto assim, tá? Mas geralmente é uma faixa de defesa. Pronto, mais ou menos isso, tá bom? Aí vamos analisar então a formação dos candles. Olha aqui, ó, que eu falei para você. E o preço veio numa tendência de baixa, forte aqui, candles de força, ó, os marubuzus grandes aqui com pavio, mas é um marubuzu, é um candle grande. Perto dos candles anteriores, ele é um candle muito grande. Foi o maior candle nessa pernada de baixa aqui, tá? Mostrando força. E ele não aconteceu por acaso, gente. Vocês vão aprender com o tempo que ele aconteceu justamente porque o preço estava tendo dificuldade de passar essa zona aqui, ó. Perceba como o preço estava sofrendo passar essa zona. Muita formação de pavio para cima, para baixo, troca de lote, comprados e vendidos. Uma zona de congestão, de lateralização. O preço não tinha definição. E daí para o vendedor poder realmente romper esse quadrante, que é essa região, ele teve que mostrar força, disposição, mostrando para nós aqui, olha, aqui tem vendedor, eu vou vender sim, fazendo um marubuzu, um candle forte aqui, mostrando disposição para poder fazer esse rompimento dessa região de suporte e resistência. Daí o preço vem, dá uma lateralizada, perde um pouco a força do momento, ou seja, perde um pouco o momentum de força nessa queda, lateraliza, ele cai mais um pouquinho, mas você já começa a ver a rejeição dessa região de preço aqui, ó. Perceba que ele tentou cair aqui, é o tamanho do pavio desse candle. Olha o tamanho do pavio desse candle. Então você já começa a ver que além de ele estar perdendo força na queda, porque ele estava caindo muito forte, e agora ele lateralizou um pouco, você está vendo a rejeição acontecendo através dos pavis muito grandes aqui para baixo. Perceba que os pavis são grandes aqui para baixo. Mostra que o preço tentou descer e foi rejeitado, tentou descer e foi rejeitado. E o preço está mais lateral agora, perdeu força na construção da pernada de baixo. E daí chega aqui embaixo, eles dão uma última forçada e começa a aparecer candles de decisão. E nessa região, candles de decisão, dojis, martelos. E daí você vê o pontapé da ponta compradora para fugir dessa região, iniciando o start com candle de força, jogando o preço para cima. Aí chega aqui em cima, mais uma vez, ó,
faz o pavio, tenta subir, é rejeitado, e daí já não teve nem candle de decisão. Chegou aqui em cima, os comprados tentaram jogar para cima e os vendidos vieram de maneira agressiva. E aqui, mais uma vez, os comprados jogaram para cima e ficaram brigando, compra e venda, até que chegaram aqui. E mais uma vez aqui, nós tivemos a formação do nosso martelo. Aqui, mostrando que aí a ponta compradora forçou, foi rejeitado, eles forçaram um pouco mais, não conseguiram, foram rejeitados, foram absorvidos ou teve exaustão. E na sequência veio aqui a briga, a força vendedora jogando o preço para baixo. Então, esse é o melhor dos cenários possível que a gente quer. A gente está vendo que a gente está numa lateralização. Você está percebendo que nós estamos numa lateralização aqui no zigue-zague? Sim ou não? Sim. E você está percebendo que eu tenho uma faixa de suporte, uma faixa de resistência? Sim ou não, trader? Sim, Oliver, eu estou vendo. E aí, onde que você vai analisar a formação desses candles? Nessas regiões. São essas regiões que importam. São essas regiões em que a gente vai ver as figuras. Tá? Que vai ver os padrões de reversão, padrões de continuidade. Tudo bem? São regiões de briga, são zonas limite. Tá? Aí você está dentro de um range desse, um caixote desse, uma lateralização dessa. Você vê aqui ó, o tempo todo a briga acontecendo entre comprados, exaustão, vendidos. Aí mais uma vez aqui o que acontece? Aí os vendidos vêm com agressão, com força aqui, jogam o preço para baixo. Aí chega aqui o preço começa a lateralizar. Muita vela de rejeição acontecendo nesse nível de preço, em cima da zona de suporte. Olha as velas de rejeição. Lembra que eu falei que vela mostra fraqueza? Os comprados jogaram o preço para baixo, estavam conseguindo jogar o aliás, os vendidos jogaram o preço para baixo, conseguiram jogar um preço bastante para baixo, foram rejeitados e o saldo e a vela fechou positiva. E daí eles forçaram mais uma vez, foram rejeitados. E por fim aqui, gente, está muito claro esse pin bar ou esse doji. Aí os vendidos vieram aqui, mostraram muita força, jogaram o preço para baixo de maneira agressiva. E mais uma vez foram rejeitados. Meu Deus, dentro de uma zona de suporte, olha como é que as coisas começam a ficar mais óbvias. Basta você estudar. Dentro de uma zona de suporte dessa, como é que eu sei que é suporte, Oliver? Porque você está vendo o histórico do preço, você já está percebendo desde aqui de trás que o preço não está querendo passar dessa região. Fica claro, você está acompanhando. Quando o preço chegar aqui, começa a chegar aqui nessa região assim, você já tem o histórico passado ao seu favor, você está vendo o que está acontecendo aqui, você já fez a sua faixa aqui, você já fez o seu suporte e resistência, você está vendo isso aqui. Você já identificou que ele está num range lateral, você já sabe a amplitude que eu te ensinei. E daí você vai chegar aqui, ó, candle de força vermelho, opa, mostrou fraqueza. Olha o tamanho do pavio, tentaram jogar para baixo, não conseguiu, foi rejeitado. Aí de volta, opa, apareceu o vendedor aqui de volta forçando. Olha isso aqui, tentaram forçar demais, botaram o último respiro, forçaram e não conseguiram, mesmo assim fechou verde. Mesmo assim os comprados venceram, mostrando fraqueza desse movimento dos comprados, dos vendedores. Você está entendendo, gente? Eu estou fazendo uma leitura muito prática, objetiva com você. É assim que você deve ler o preço. E daí, na sequência, você vê uma situação dessa, entrando candles de força agressivos como esse, aí você vê aqui um pin bar desse, ou um doji desse, aí você vê o último suspiro da ponta compradora, e aí você vê um candle bruto de força desse aqui jogando o preço para cima. Mas eles já estavam cantando a bola antes, isso é fazer a análise técnica, e o price action especificamente. Você estava vendo antes a fraqueza dos vendidos aqui já, através da formação dos dojis, e estava percebendo que estava tendo defesa dos comprados em diversos níveis de preço aqui. E o histórico passado mostrava para você que essa era uma região de suporte. Daí você começa a ver um candle de força, porque esse candle ele não se forma do nada, demorou 5 minutos para ele subir até esse nível. Você vê o preço subindo forte, rápido, rejeitando essa região, o preço começa a subir, compra. Você entra comprando aqui, porque existe uma grande probabilidade de realmente esse preço rejeitar esse nível de o preço reverter, porque está tendo a defesa e a rejeição desse nível de preço. Os compradores não deixam o preço cair. É isso que você tem que estudar, é isso que você tem que procurar fazer, e é nesse momento que você vai procurar essas figuras de candle. É isso que eu estou dizendo para você. E as pessoas não entendem isso, as pessoas começam a procurar candles aqui no meio. Isso não é nada. Uma vez que você identificou uma zona de suporte e resistência, você vai esperar o momento certo, você vai esperar aqui, ó, o preço reverter nessas regiões. E quando você entra a favor da tendência macro, no caso aqui uma tendência macro de baixa, você concorda? Melhor ainda, aqui, melhor ainda. A tua probabilidade é muito maior do que você entrar às vezes aqui ou aqui.
Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhada mais aqui, vamos olhar outros cenários. Eu vou deixar essas duas linhas aqui para baixo para a gente achar mais zonas de suporte e resistência nos dias passados aqui, para a gente usar o mesmo gráfico, a mesma interpretação. Deixa eu trazer as linhas para cá. Olha aqui, ó, muito claro uma zona de suporte e resistência aqui, ó. Perceba esta região. Com o preço a partir deste momento aqui, ó, a partir deste momento aqui, ele respeitou essa região praticamente o dia inteiro. E no dia seguinte também. Muito clara essa região como uma zona de suporte. Tudo bem, gente? E daí você vê o preço, aí você vai, quando o preço chegar aqui novamente, você vai olhar o passado e falar, olha, aqui é uma zona de suporte. Aqui é uma zona de suporte. O preço respeitou no passado isso aqui. Aí o que você vai esperar, gente? Você vai esperar a fraqueza do movimento prévio. O movimento prévio aqui é a tendência de baixa. Aí você vê força, força, força. Opa, começou a ficar fraco. Opa, indecisão em cima de uma zona de suporte. Opa, vontade, disposição da ponta compradora em cima do nível de suporte. Eles estão querendo reverter o movimento prévio. É isso que você vai fazer. É isso que você vai procurar. E isso vai aparecer aqui martelos, vai aparecer dojis ou vai aparecer um engolfo, seja de baixa ou de alta. Mais uma vez, vamos procurar outro exemplo com vocês aqui. A gente não tem preguiça, eu quero te ensinar, eu quero que você aprenda. E esse exercício, gente, você deve fazer muito. De todos os exercícios que eu propus para você até agora, esse é o que, se você for usar candles, é o que mais você deve fazer. É o que mais você deve fazer. Tá bom? E também, gente, você vai, quando tiver em tendência, lembra da nossa LTA, nossa LTB nos canais? Você vai procurar esse sinal também na linha de LTA e LTB, nos canais. Você vai traçar um canal, por exemplo, aqui, e outro canal aqui, por exemplo, tá? Estou só dando um exemplo, tá, gente? É nisso que você vai perceber. Aí você vai esperar, ele tocou lá em cima, ele voltou, tocou aqui, mostrou fraqueza no movimento, apareceu velas, aqui as sombras muito grandes, lateralizou, perceba, movimento prévio, tendência de alta, mostrou fraqueza, lateralizou, começou a aparecer dojis, começou a aparecer engolfo, começou a aparecer candles que mostram fraqueza do movimento, na sequência você começa a ver o candles de força, você vende a favor da tendência. Tudo bem, gente? Começa a ficar intuitivo ou não começa a ficar intuitivo isso que eu estou falando para vocês? Mais uma vez aqui. Tá? Mais uma vez aqui nessa linha, nesse exemplo. Vou tirar a linha de baixo para não te confundir. Tracei aqui, ó, pegando topo com topo aqui, usando o pavio como referência. Aí vem aqui o preço, começa a querer lateralizar, aparece um candle de fraqueza. Você pega aqui, vê um candle de força, você vende. Mais uma vez aqui, ele rompeu um pouquinho. Eu vou comprar, Oliver, porque o Cine quer comprar. Não, por favor. Já expliquei para você, não compre numa situação dessa. Espera ver o que vai acontecer. Aí você vê que aí apareceu o que? O martelo aqui, ó, aparecendo um martelo fora da LTB, em tendência de baixa. Oh, meu Deus. Vou puxar aqui para vocês. Apareceu o martelo, tá? Mostrando, você está numa tendência de baixa, você está vendo isso. E a tendência de baixa ela entrou numa lateralização aqui, você também está vendo isso, ó. Eu já ensinei você a fazer isso, ó. Ela entrou numa lateralização. E daí esse martelo aqui está justamente no topo dessa lateralização dentro de uma tendência de baixa. Existe uma grande probabilidade após esse sinal de fraqueza da ponta compradora, tá? E depois você vê um candle de força desse aqui, ó, aqui, com um corpo grande, dando start no movimento, querendo voltar para a zona da LTB, que esse movimento continue a cair. Se você fizer essas interpretações, você vai ver que isso é meio óbvio, mas as pessoas não sabem fazer isso. Não sabem fazer isso, não sabem interpretar os sinais. Aí você entende que você comprar uma LTA, uma LTB aqui é loucura, eu já falei para você. Aí você espera ver aqui, aí você vê, aí você fala, olha só, o preço está em tendência de baixa. Está lateralizando, está perdendo força da tendência, mas ainda é tendência de baixa porque não teve uma reversão do movimento. Aí você traça um caixote desse, aí você vê aí você sabe quando a formação desse martelo aqui, que essa região já estava sendo defendida, porque você vê, defendeu, tá? E aí chega aqui, começa a defender de volta, teve um martelo em cima dessa região, dentro dessa tendência macro de baixa.
Está no topo do caixote. Aí na frequência você vê um doji, um candle de força vermelho forte. Meu amigo, eu não sei mais o que eu posso mostrar para você aqui. Aqui você vende. Para acreditar na continuação da tendência de baixa. Tudo bem, gente? Ficou óbvio, ficou claro isso? É isso que vocês têm que treinar. Olha agora os conhecimentos. Eu estou misturando os conhecimentos. Eu estou misturando candlestick, eu estou misturando LTA, LTB, caixote, canal, para melhorar o teu sinal de entrada a favor da tendência de maneira mais objetiva. Vamos ver de volta, vamos ver de volta. Nós não temos preguiça. Aqui, ó, mais uma vez, aqui você vai traçar uma linha de tendência de baixa. Vai que você está treinando agora. Acho que aqui. Traça a tua linha de tendência de baixa aqui, por exemplo. Tá? Eu teria traçado uma aqui, né, no topo anterior, e depois teria traçado uma nova aqui, certo? Certo. Primeiro você traçaria uma aqui, ele romperia, tá? E aqui já daria para você fazer a mesma interpretação que eu estou fazendo. O preço vem aqui, tendência de baixa, lateraliza, ele dá um respiro, lembra do respiro? Mostra aqui o nosso doji, candle de decisão, na sequência vem um candle de força vermelho, continuando a tendência primária de baixa, você vende. E daí ele vem e rompe a sua linha. Aí você traça mais uma linha lá de cima que eu já ensinei você aqui, ó. Por exemplo, aqui. Aí você vem, ele traça a sua linha, começa a lateralizar e na sequência você vê aí você vê aqui, ó, rejeição, rejeição. Aí você vê um grande martelo desse se formando e na sequência um candle de força forte vermelho se formando. Continuação da tendência de baixa, você vende. Tudo bem, gente? A favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Por favor, é mais fácil. Mas dá para fazer contra a tendência? Dá, mas perceba que é mais difícil. Você comprar contra a tendência aqui, ó. Preço lateral, mais difícil. A chance de você ser estopado é maior. Vamos mais uma vez. Vamos analisar aqui. Mais uma vez, uma coisa muito clara aqui. Tendência primária de baixa. Tendência primária de baixa. Vamos fazer vários exemplos aqui. Tendência primária de baixa. Vamos traçar nosso canal aqui, nossa LTA, nossa LTB. Tendência primária de baixa, tá? Aí, além disso, gente, você vai traçar o canal e vamos tentar achar agora um nível de suporte e resistência importante na lateral, aqui, na horizontal. Tendência primária de baixa, e ainda você está vendo aqui, ó, um nível importante aqui. Isso aqui não é um nível importante de suporte, você concorda comigo ou não, trader? Aqui. O preço veio, rompeu, aí depois ele não conseguiu mais descer. Suporte, 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 perdeu. Uma vez rompido o suporte, ele vira resistência. Aí você traça o teu canal aqui já. E daí ele vem e você vê uma situação dessa aqui, gente, ó, dessa aqui, ó. Aqui. Onde o preço vem testar por baixo uma linha que era suporte, virou resistência, e inclusive você já tinha traçado uma linha de canal na formação desse topo. E inclusive na sequência tem uma formação de um candle de força vermelho contra esse movimento prévio da tendência de baixo. E inclusive você vende aqui e ganha dinheiro. É isso que você tem que fazer. É esse tipo de sinal que você está percebendo, que você tem que perceber. Tá, gente? É isso aqui que a gente está procurando. Não é qualquer o candle de força ou de reversão, ou doji, o marubozu em qualquer lugar. A gente quer esse tipo de coisa aqui, ó. A tua probabilidade é muito grande de você entrar a favor da tendência numa situação dessa, onde o preço faz um pullback numa resistência, que era suporte, e virou resistência. E você está numa tendência forte de baixo, olha a inclinação do canal. E você vê ele testando o canal por cima e vende. Tá? E vende. E é assim que a gente faz, gente. É assim que a gente faz, é assim que a gente analisa. É isso que a análise técnica clássica propõe para você. Esse tipo de análise. Mas as pessoas não sabem fazer isso aqui. As pessoas querem ficar procurando figuras. Figuras. Fala, olha, vamos ver aqui, ó. Olha, aqui um fundo duplo, um topo duplo. Olha aqui, ó. 1,
duas. Então, você percebe que eu não usei figura nenhuma vez aqui com vocês? É claro que quando tiver a formação de uma figura, chancelando, convalidando, sendo mais um inclusive, aumenta a sua probabilidade. Mas nada trabalha sozinho, você precisa de vários fatores que possam realmente te dar uma sensação de segurança para aumentar a tua probabilidade de uma entrada dentro de um trade. Tudo bem, gente? Ficou claro? Eu acho que ficou muito claro, né? Então, aonde que você deve procurar os dojis, os marubozus, enfim. E no final desse módulo eu vou dar mais algumas dicas operacionais, fiquem tranquilos, tá bom, gente? Então, é muito intuitivo, é trabalhoso, mas você precisa treinar isso. Você precisa treinar isso. Você tem que entender o que é um marubozu, o que é um doji, o que é um martelo. Você precisa entender o significado do tamanho das sombras como uma área de rejeição, tá? Que mostra que o preço eles tentaram forçar, foram rejeitados e voltou. Que na verdade o martelo, que significa a força do movimento contrário contra o movimento prévio. O martelo não, a sombra, né? Significa a força da ponta contrária querendo reverter o movimento prévio. Tudo isso você tem que saber para você ser um bom trader. Tudo bem? Então aí o que acontece? Vamos ver outras situações aqui. Vamos pegar, olha aqui como é que o preço colateral zigue-zague o dia inteiro isso aqui, ó. Isso aqui não é um grande caixote, gente. Olha aqui muito claro as zonas de suporte e resistência, olha só. Se você identifica uma situação dessa, a chance que você tem de ganhar dinheiro se você souber tradar, ó, mais ou menos aqui e aqui. Isso, mais ou menos aqui. Perceba, aqui ó, das 10 da manhã até as 5 da tarde. O preço ficou o dia inteiro nessa lateral. Aonde que você vai procurar a formação dos dojis? Coisa? Olha aqui, ó. Olha o engolfo de alta. Isso aqui não é engolfo, não é um candle engolfando o outro. Engolfo de alta aonde? Você está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó, a vela de rejeição. Você viu aqui, você está nesse momento do gráfico aqui, ó. E você que não é bobo nem nada, você já percebeu aqui, você já traçou a tua linha de suporte e resistência. Que essa linha, inclusive, não vem de agora. Essa linha vem do dia anterior, ó. Olha aqui, ó. Se você for olhar bem, ó. Mais ou menos aqui, ó. Já vem do dia anterior, ó. Olha ó, suporte virou resistência. Já vem do dia anterior. Aí você identificou essa movimentação, viu o caixote, viu aqui a rejeição, olha o tamanho dessa vela. O preço, a ponta vendedora jogou o preço para baixo, mas foi rejeitado, o comprador jogou para cima com força, falou, aqui não, aqui tem comprador. E daí vem no zigue-zague, volta, e ele volta novamente aqui. Aí você vê que os vendedores tentam mais uma vez com força. Os vendedores tentaram com força aqui. E eles tentam com força de volta aqui. E não é por coincidência que mais uma vez aqui mostra a fraqueza, o tamanho desse candle. E na sequência, olha só a resposta da ponta compradora. O que você acha que pode acontecer a partir daqui? Você vai comprar, meu amigo, você vai comprar. A probabilidade está ao seu favor aqui. Porque você identificou já essa região como uma região de defesa. É isso que eu quero que você entenda. E daí você vê aqui um engolfo acontecendo. Olha o engolfo acontecendo aqui. É isso que você tem que saber. Aconteceu um engolfo aqui, daí, olha, aconteceu um engolfo em cima de uma zona de suporte. Porque eu estou vendo que eles tentaram com força, teve a exaustão do movimento, a ponta vendedora cansou, não deu continuidade. E está tendo resposta agressiva da sua contraparte, que é a ponta compradora, em cima do nível de suporte. Como acabou de acontecer há pouco tempo atrás. Existe uma probabilidade muito grande de eu comprar aqui. Eu vou comprar. E daí você compra e põe dinheiro no bolso. E depois você me agradece. Tá bom, gente? É isso que vocês têm que entender. Olha aqui, ó. Aí vai estar chegando aqui em cima. Olha como começa a ficar fraco. Quando começa a ficar fraca a ponta compradora, começa a mostrar exaustão, formando dojis aqui, ó. Começa a ter exaustão da ponta compradora. Quando ela chega mais uma vez nesse nível de suporte, de resistência. Daí você sabe que isso aqui é uma região, ó. É uma região de defesa. Daí você não vai fazer nada, você vai esperar a resposta. Olha só, tá mostrando fraqueza. Apareceu doji, apareceu martelo. Olha o que aconteceu agora. Apareceu os vendedores mostrando força. O que você faz? Qual que é a probabilidade do que você tem que fazer agora? Oliver, realmente, agora você me falando, aqui é uma zona de resistência, eles rejeitaram fortemente aqui, está respeitando, e existe a probabilidade de respeitar de volta. É claro que o próximo candle ele pode disparar para cima, tudo pode acontecer, mas nós trabalhamos com probabilidade, e a probabilidade é de venda, é de ganhar dinheiro. É isso que eu estou ensinando para vocês aqui. E aí, se vocês aprenderem isso na análise técnica clássica, fazer esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, você já tem 50%.
E isso as pessoas não sabem fazer, as pessoas ficam procurando detalhes. Olha aqui o fundo, o topo duplo, ó. Na verdade foi um topo triplo. 1, 2, 3, topo triplo. Aí o cara, não, mas aqui foi um ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro. E daí rompeu para baixo. Vocês começam a perceber que no final das contas essas figuras elas ajudam, mas se você interpretar isso que eu estou falando para vocês, você vai ter muito mais, a tua taxa de sucesso vai ser muito maior. Olha aqui o ombro, cabeça, ombro. Aí ele rompeu a linha de pescoço. Teve o rompimento da linha de pescoço, dando sinal de venda com força. Lembrando que nós estamos num gráfico de 5 minutos. Olha aqui, ó, rompeu o ombro, cabeça, ombro aqui. Estou mostrando para você a formação de uma figura gráfica. O oco, ombro, cabeça, ombro. Tudo bem, gente? Ficou entendido? Então, mas você tem que se atentar a isso aqui é importante. É você ler, é você interpretar o que os candles estão te dizendo. Interpretar o pavio. Quanto maior o pavio, maior a rejeição. Maior a força contrária ao movimento prévio. E depois do movimento prévio, uma fraqueza. Quanto menor o corpo do candle, mais fraqueza, mais indecisão. E daí você vê o engolfo, né, que é a força de maneira agressiva, a contraparte respondendo de maneira agressiva. Você vê aqui, ó, os dojis se formando, mostrando fraqueza na continuação do movimento prévio, nesse caso a tendência de alta, e entrando a contraparte agredindo de maneira forte, forçando o preço para baixo, em zonas de suporte e resistência. É isso que você tem que se masterizar. Não avance no curso, principalmente se você está começando agora, sem fazer esse treino exaustivamente. Exaustivamente. E faça como eu fiz aqui, ó. Um por um. Um por um. Não faça. Primeiro você vai fazer com o preço totalmente, com o gráfico totalmente pronto, para você treinar. Depois faça um por um. Ó, força, hein? Olha só, força, mostrou fraqueza na baixa. Estão querendo reverter, está subindo. Olha, e aí você começa a interpretar, olha, em todas as outras vezes, eles jogaram aqui para baixo. Só que agora não conseguiram nem jogar para baixo e está subindo muito forte. Será que dessa vez vai respeitar realmente esse nível de resistência? Veja bem, não apresentou fraqueza nessa subida. Não tem nenhum candle com corpo pequeno aqui ou com vela grande. O candle chegou forte e rápido aqui. Com candles grandes. Tá diferente do que aconteceu aqui, ó. Tá diferente do que aconteceu aqui. Você concorda, trader? Tá diferente do que aconteceu aqui. Ele nem sequer chegou aqui embaixo, ele diminuiu a amplitude. A ponta vedora dessa vez não teve força de jogar o preço aqui para baixo. E de imediato já teve candle de força, candle, força, forçando mais uma vez o nível de suporte, de resistência. E dessa vez eles não mostraram fraqueza, como aqui, como aqui, como aqui. Dentro dessa análise que eu estou falando com você, qual que é a probabilidade de romper agora essa região? De ele passar, romper, passar essa região. Não tem uma probabilidade maior de que ele passe? Sim ou não? Oliver, realmente tem. Agora, quanto ele vai passar, se ele vai embora, a gente nunca sabe. Mas está mostrando para mim aqui que existe uma probabilidade agora de ele romper essa região. E daí aparece o sinal de fraqueza. Tá? A ponta compradora jogou para cima o preço de maneira forte e daí os vendedores defenderam, mas defenderam de maneira tímida. Não foi uma defesa muito forte dos vendedores, mas eles defenderam. Tá? E daí começa a querer defender de maneira tímida ainda, briga entre comprados e vendas, e aqui o vendedor apareceu forte, querendo jogar o preço para baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Jogou o preço para baixo. E daí apareceu o comprador defendendo. Tá? E daí o preço volta de maneira significativa, começa a acelerar para cima. E vem de volta forte aqui em cima. Para o vendedor defender agora esse nível de preço, se ele quiser defender, ele vai ter que segurar agora mais uma vez. Vai ter que aparecer um doji ou um martelo aqui. Olha o que aconteceu, apareceu o vendedor segurando esse nível de preço, jogando o preço para baixo de volta. Não foi o suficiente. E daí vem o vendedor e fala, acabou a brincadeira, aqui tem vendedor, a gente defende, jogou o preço lá para baixo. Vamos ver se o vendedor vai. Agora apareceu o comprador. Perceba. Então, você vai ter que fazer esse tipo de interpretação. Vamos junto. Subindo forte. Olha o que aconteceu agora. Em algum momento na história do preço que eu estou falando com vocês aqui, isso aqui aconteceu. Cadê o vendedor aqui? Cadê os vendedores aqui?
Eles tentaram defender aqui em cima e conseguiram um pouco. Mas olha a força, a disposição da ponta compradora em fazer esse rompimento desse caixote. E daí, o que está mais provável a partir de agora? Olha, Oliver, mas eles também fizeram isso aqui no passado. Sim, eles fizeram. Mas a probabilidade de inversão do momento já aconteceu. Isso que eu quero que você entenda. Tá? Daí você vai entrar agora? Não, eu vou ensinar para vocês qual que é o movimento correto para você entrar. Pela análise técnica clássica, você não tem como adivinhar o movimento correto. É uma interpretação subjetiva. O próximo candle aqui pode ser aqui embaixo, a gente não sabe. Mas dentro de uma probabilidade, olha só, força, 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 muito forte. E nessa subida não apareceu o vendedor defendendo de maneira agressiva. Só força, 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 força. E aí, pela primeira vez no histórico desse preço, ele chega com um candle de força aqui, ó, nessa região, dentro dessa zona de suporte, de resistência. E daí, no próximo candle, você vê isso aqui, ó, eles romperam. E agora o preço trabalha, rompe, aceita ou rejeita. E ele tende a ir embora. E ele faz o padrão de rompimento que eu falo para vocês. Qual que é o padrão de rompimento, gente? Já falei e vou repetir muito isso. Você não vai comprar junto aqui já de imediato. No rompimento, você vai ver uma situação dessa de força, você fala, meu Deus, eu tenho que comprar. Você vai comprar, e aqui no índice até daria, você ganharia 100 pontos. Daria para você comprar. Mas geralmente, gente, aprenda isso. O preço ele rompe assim, ele rompe, ele vem, respira, ele barriga para pegar impulso em cima da linha de suporte, em cima da linha de resistência que virou suporte, e daí sim ele alavanca, ele decola. Porque o preço trabalha em zigue-zague, correto? Então ele rompe, ele respira, ele barriga e ele vai. Esse é o padrão mais seguro de rompimento. É melhor você comprar aqui, agora, aqui, nesse candle de força, agora, do que você comprar aqui. Porque a gente sabe que ele pode subir aqui e devolver tudo. Foi o que ele fez. Mas depois que ele já testou uma vez a linha de resistência que agora viu suporte e os vendidos realmente não conseguiram jogar o preço para baixo, porque se eles fossem para jogar, eles teriam que ter jogado agora. Eles não conseguiram. E daí você vê um candle de os comprados forçando ainda para cima, vencendo essa briga. Aqui é a hora de você comprar. Após a confirmação do rompimento. Tudo bem? Tem muita coisa, muita água para rolar, muita coisa para falar para vocês. Mas eu preciso que vocês estudem essa aula se vocês forem estudar Candlestick. É muito importante essa aula. Dentro da análise técnica clássica agora, eu resumi o que é mais importante para vocês. Tá? O que você realmente tem que saber. Agora você já sabe o que é um caixote, uma zona de acumulação, uma LTA, uma LTB, sabe? E a leitura de candles, modo geral, o que importa, e eu estou mostrando para você agora aqui como você unir tudo isso e que tipo de interpretação e que tipo de exercício você deve fazer. Isso é importante. Tá bom, gente? Estudem, obrigado pela atenção, espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma e até a próxima aula.